tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, dia 25 de agosto, terça-feira, nós vamos estudar a atmosfera. Isso aí, vocês perceberam, né, que as ciências do sexto ano, ela estuda bastante a nossa casa, o nosso lar, que é o planeta Terra. A gente já estudou água, a gente já estudou solo, a gente já estudou as camadas da Terra, não é? Hoje a gente vai estudar as camadas da atmosfera. Então, as camadas da atmosfera, né? A atmosfera em geral é uma das coisas que sem ela não existiria vida na Terra. Sem a atmosfera seria impossível viver nesse planeta, por conta que a gente ou ia queimar, não é? Literalmente, ou a gente ia congelar. E água. Água também seria muito difícil de existir no nosso planeta se não fosse a camada da atmosfera para regular a nossa temperatura. Então vamos começar falando disso mesmo, não é? Da importância das camadas da atmosfera em geral, não é? Então, primeiro, ela protege contra o fragmento de rochas, mas ela não protege 100%, né? A gente não está blindado, galera. As rochas espaciais, não. A gente não está 100% protegido, lógico que não. Mas ela blinda, né? Ela antepara bastante, não é? Bastante quantidade mesmo dessas rochas espaciais e de pequenos meteoros. E eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o planeta Júpiter, ele é o grande responsável pela maioria das rochas espaciais não baterem aqui na Terra? Pois é, Júpiter, vocês sabem que é um planeta muito grande e muitas rochas espaciais são impedidas por ele de chegar até nós. Então, essa é uma curiosidade mesmo, não é especificamente do nosso conteúdo, mas é uma curiosidade bastante interessante, né? Isso aí. Mas também não fiquem com medo, assim, nossa, a gente corre o risco de ser atingido por uma rocha espacial. Bom, a NASA, ela monitora muito bem, não é? Toda essa redondeza espacial e ela conhece a trajetória de muitos meteoros. Então, nós não estamos em rota de colisão com nenhum deles. Alguns passam pertinho da gente, não é? Mas nós não corremos perigo. Não estamos em perigo, certo, galera? E outra coisa que possibilita, né? Outra coisa que a camada da atmosfera, as camadas da atmosfera possibilitam é o voo das aves. Então, as aves, elas voam livremente pelo céu e continuam presas, né, na nossa gravidade por conta da camada da atmosfera. Então, ela também possibilita isso. E uma importância que é aquela importância que a gente sempre fala quando fala de atmosfera. Ela retém parte dos raios ultravioleta. Bom, vocês sabem que o Sol ele emite raios ultravioleta. E esses raios, galera, eles são absorvidos em partes pela camada da atmosfera e isso causa o efeito estufa, o que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque o efeito estufa permite que o nosso planeta fique quentinho, mas na medida certa, que a nossa temperatura fique ideal para a perpetuação da vida, ok? Então, você pode até falar, professora, eu pensava que o efeito estufa era uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim. O que é ruim é outra coisa, outro termo, que é o aquecimento global, que acontece por conta do excesso, né, de emissão de gases na camada da atmosfera. E é o nosso planeta que era para estar quentinho só, não é? Só quentinho, adequado, com a temperatura adequada, fica quentão, fica absurdamente quente. Então é diferente, galera. O efeito estufa é uma coisa necessária e natural, não é? Para que a gente fique aqui, não é? Vivendo nesse bem-estar que a gente vive. Ok? E agora, galera, vamos falar um pouco de composição. A composição da atmosfera. Bom, muitas pessoas confundem isso. As pessoas pensam que a maior parte, né, a maior quantidade de gases que existe na camada da atmosfera é oxigênio. Não. O oxigênio, que é o ar que a gente respira, não é ele que está em maior quantidade na camada da atmosfera.
É o nitrogênio, galera. Aqui, ó, com 79% da composição. 79% da atmosfera em geral, certo? É nitrogênio. E o oxigênio? Na verdade, ele é só 21% na composição. E o gás carbônico, ele é 0,035. Mas será que esse valor aqui é verdade? 0,035? Bom, muito provavelmente não, porque gás carbônico é um dos gases que é produzido através da queima de combustíveis fósseis. E ele também é responsável pelo aquecimento global, como a gente já sabe. E como a gente pode perceber, não é? Sem fazer muito esforço. Então, essa quantidade aqui com certeza é muito maior, ok? E agora vamos falar das camadas da atmosfera, que cada uma delas tem um papel muito importante, desempenha, tem uma importância diferente, não é? Pra gente. Vamos começar pela troposfera. São 5 camadas, galera. São 5 camadas da atmosfera. Imaginem que a gente está aqui embaixo, ó, vou até desenhar um bonequinho aqui. Imaginem que a gente está aqui. E a partir daqui, ó, em cima da nossa cabeça, existe a troposfera. E depois estratosfera, e depois mesosfera, termosfera, exosfera. São essas 5 camadas. Cada uma tem uma importância, como eu falei. Bom, galera, a troposfera, que é a camada aqui que está em cima, mais próximo da gente, ela é a camada onde os pássaros voam, onde os aviões voam, mas os aviões também podem voar na estratosfera, certo? Algumas aeronaves podem voar na troposfera também, ok? E essa camada, galera, quanto mais alta ela é, mais o ar é rarefeito. Na verdade, com relação a toda a camada da atmosfera, quanto mais alto a gente está, mais é raro o oxigênio, até chegar aqui, ó, na exosfera, que não existe oxigênio nenhum. Então, realmente, quanto mais a gente sobe, mais o ar é rarefeito. E também com relação à temperatura, com relação à troposfera, quanto mais alto a gente está, mais frio é, menor é a temperatura. Ó, galera, tem uma informação muito importante. A troposfera é uma camada que ela não é tão espessa, ela não é tão grande não, ela não é tão extensa não, certo? Ela é até pequenininha, vamos dizer assim. Mas vocês sabiam que 80% do peso da massa de toda a atmosfera está concentrado só aqui? Pois é, 80% do peso da atmosfera, galera, 80% da massa da atmosfera tá só aqui em cima da nossa cabeça. Exatamente. Aqui, ó, todas as camadas, elas podem até ser grandes, mas elas não são pesadas não, certo? O peso da camada da atmosfera tá praticamente todo aqui, em cima da gente. Certo, galera? E agora vamos para a estratosfera. Essa camada, galera, a estratosfera, ela é uma das camadas mais importantes. Vamos ver por quê. Bom, essa camada, eu coloquei aqui as distâncias, certo? Aqui, ó, 15 quilômetros de altitude. Esses valores aqui que eu coloquei, certo? Esses tamanhos, são com relação à altitude, certo, galera? Não com relação à espessura da camada, perfeito? Observação. São os valores da altitude da camada e não da espessura, perfeito? Então, por que a estratosfera é tão importante? Porque é nela que está a camada de ozônio. Isso. O ozônio, como vocês talvez já saibam, é uma molécula que é escrita dessa forma, O3, ou seja, 3 moléculas de oxigênio interligadas. Posso até desenhar aqui para vocês essa estrutura. Oxigênio, oxigênio. Essa é a estrutura do ozônio. Por que aqui tem tracinho e por que aqui tem só pontinhos? Não sei se dá para ver. Porque essa molécula, galera, ela fica em estado de ressonância. O que é ressonância? É quando os elétrons dessa molécula ficam transitando de um átomo para outro. Então, os elétrons dessa molécula aqui ficam transitando entre um oxigênio e outro, eles não ficam em um local fixo, certo?
Isso é ressonância e isso vocês nem precisam se preocupar agora, porque vocês vão ver só no final do terceiro ano, do ensino médio, ou talvez, se vocês quiserem fazer alguma graduação aí com relação à ciência, certo? Então, essa é a molécula do ozônio. E o ozônio, ele é responsável também, né, por essa proteção, né? Por essa proteção que a gente tem aqui no nosso planeta. Mas vocês já ouviram falar de buraco na camada de ozônio, não é? Pois é. A camada de ozônio realmente tem buracos, entre aspas. E esses buracos, eles foram causados por nós. Então, como que esses buracos foram causados? Através dos CFCs, galera, que é outra molécula que eu não tenho mais espaço para desenhar, mas vou ter que desenhar algum canto. Os CFCs, galera, é uma molécula de flúor que está ligada a um cloro e ligada a mais 3 carbonos. Essa molécula, galera, essa substância, ela é presente em muitos aerosóis. Aerosóis, inclusive aqueles que se usam no cabelo, aqueles que a gente usa no desodorante, não é? Mas, atualmente, os desodorantes, os sprays de cabelo, não tem mais CFCs, porque foi proibido. Por quê? Porque os desodorantes estavam causando esse buraco, né, até onde a gente sabe, mas muitos desses compostos que são liberados pela queima de combustíveis, ok? E quando o CFC, não é, que é essa molécula aqui, entra em contato com o oxigênio, o cloro, ele rouba um desses oxigênios e aí acontece a formação desses buracos. E qual é o problema da camada de ozônio ter buracos? O problema é que os raios ultravioletas chegam diretamente aqui na gente, né? E aí é por isso que é tão importante a gente se proteger com protetor solar, não é? Porque os raios ultravioletas são responsáveis também pelo câncer de pele. Então, são esses os problemas, galera. E também com relação ao aquecimento, não é? Que a gente fica aqui, o superaquecimento do planeta. Perfeito? Então, a estratosfera, ela tem essa importância, vocês precisam muito saber. E agora, com relação à mesosfera. Por que a mesosfera é chamada assim? Mesosfera. Meso, meio, não é? Tem a ver com meio. Porque ela fica exatamente no meio das camadas. Não são 5 camadas? Pois é, ela é a do meio. E essa é a camada mais fria. Essa é a camada mais fria de todas as camadas da atmosfera. Uma coisa interessante, eu falei para vocês que quanto mais alto, mais frio, não é? Exatamente. Quanto mais alto, mais frio, até chegar na camada de ozônio. Quando chega na camada de ozônio, a temperatura aumenta. Depois que passa da camada de ozônio, a temperatura baixa de novo e é frio de novo, certo? E chegando na mesosfera, a gente tem a camada mais fria. Porém, depois da mesosfera, a gente tem a termosfera. Por que será que o nome dela é termosfera? Porque ela é uma camada muito quente. Aí, a partir daqui, começa a esquentar de novo. Então, essa temperatura, galera, pode chegar aqui, ó, a mais de 1000 graus Celsius. Por que essa camada é tão quente? Porque os raios solares penetram nela com muito mais facilidade, né? Ela está mais perto do Sol, não é? E por fim, a gente tem a exosfera. A exosfera, que é a última camada, que ela é a mais espessa com relação a tamanho, certo? E ela é composta apenas por hidrogênio e hélio. Ela só tem hidrogênio e hélio. Perfeito? Então, não tem nada de oxigênio. Totalmente não. O ar não é rarefeito, na verdade ele nem existe. E muito quente também, não é? Então, vocês viram as camadas da atmosfera. Só uma observação aqui que eu esqueci de falar. Na termosfera, galera, é onde acontece a transmissão de ondas sonoras, certo? E as ondas sonoras
O que são ondas sonoras? Bom, galera, as ondas sonoras, elas são medidas por unidades como hertz, megahertz, kilohertz. Então, essas unidades de frequência, que é o que mede o som, ela é transmitida por rádio, televisão, por alguns aparelhos que a gente usa no laboratório também, certo? E elas são transmitidas aqui, ó, na termosfera, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Na próxima aula nós vamos ver isso de novo e vamos ver algumas coisas a mais. E vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.